sino das notificações. Uma das perguntas mais importantes e, ao mesmo tempo, mais assombrosas para a existência humana é: o que acontece após a morte? Há uma verdade que ninguém quer falar sobre? Esta é a pergunta que nunca cala. A maior certeza da vida é a morte. Mas o que acontece depois? Seremos julgados, condenados ou simplesmente deixaremos de existir? Haverá um paraíso para os justos e um inferno para os ímpios? Ou talvez reencarnação, purgatório, um estado de consciência eterna? Durante séculos, religiões impuseram respostas que moldaram nossas crenças. Mas e se tudo o que nos disseram fosse uma distorção? Se você cresceu ouvindo que existe um céu para os bons e um inferno para os maus, prepare-se, porque hoje vamos discutir a ideia e analisar diretamente o que a Bíblia realmente diz sobre o pós-morte. E você pode se surpreender ao descobrir que a própria Bíblia não sustenta algumas crenças que são sustentadas pela religião cristã. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma super aula no seu canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. O silêncio do Antigo Testamento sobre a vida após a morte e principalmente sobre o lugar de condenação. Dizem que o inferno é um lugar de tormento eterno, mas essa ideia não existe no Antigo Testamento. Na literatura hebraica, a palavra traduzida muitas vezes como inferno é Sheol, um termo que literalmente significa sepultura e que, de maneira simples, quando interpretada simbolicamente, pode se referir ao lugar dos mortos, um local de esquecimento onde justos e ímpios compartilham o mesmo destino. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 6, encontramos o seguinte: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja pereceram, e eles nunca mais terão parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Se os mortos não sabem nada, como podem ser atormentados por toda a eternidade? É aí que nós nos deparamos com a influência das mitologias persa e grega. Se o inferno não existia na crença original dos hebreus, de onde veio essa ideia? A resposta está no período do cativeiro babilônico e nas influências culturais que os judeus absorveram. Foi no contato com o zoroastrismo, religião persa que falava de um juízo final e um local de tormento para os maus, que a ideia de uma punição pós-morte começou a surgir. O zoroastrismo estabelecia um embate entre Ahura Mazda, o deus do bem, e Angra Mainyu, a força do mal. E esse dualismo influenciou a noção de julgamento e condenação na tradição judaica. Além disso, a mitologia grega, o conceito do Hades, um submundo habitado pelas almas dos falecidos. O período helenístico foi o período onde os judeus começam a absorver também os conceitos da mitologia grega acerca do submundo, a mitologia do Hades. Ao longo dos séculos, essas influências foram se infiltrando na teologia judaica e, posteriormente, na teologia cristã. O resultado você já sabe: uma doutrina do inferno que não veio de um Deus, de uma autoridade divina,
e suprema, mas sim de uma mistura de mitologias pagãs. Ainda poderíamos falar acerca de pontos específicos da mitologia egípcia, da mitologia suméria, que também encontramos elementos paralelos na mitologia bíblica que se constrói acerca do submundo. E o que falarmos do Novo Testamento e o mal entendido de Geena. Mas e Jesus? Ele não falou sobre o inferno nos textos dos evangelhos? Na verdade, o termo que ele usou mais frequentemente foi Geena, que era um vale real, verdadeiro, fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e restos de sacrifícios. Quando Jesus mencionou o Geena de fogo em Mateus 10, 28, ele estava se referindo a uma destruição definitiva e não um sofrimento eterno. O Geena foi usado como apenas um símbolo e não uma realidade de um lugar que queima eternamente e que produz tormento eterno. Se Jesus falava apenas de destruição definitiva, por que sua mensagem foi transformada na doutrina do inferno eterno? Isso nos leva a um ponto crucial: o medo como ferramenta de controle. O termo Hades aparece no Novo Testamento, mas novamente essa palavra se refere ao mundo dos mortos na cultura grega e não a um local de tortura eterna. A confusão acontece porque traduções posteriores da Bíblia agruparam essas palavras sobre o conceito genérico de inferno, distorcendo completamente o significado original e as alegorias do Apocalipse sobre o tal Lago de Fogo. Quanto ao famoso Lago de Fogo descrito no livro do Apocalipse, primeiramente, precisamos lembrar que o Apocalipse é um livro simbólico, repleto de metáforas e imagens enigmáticas. O próprio texto diz que a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Você nunca prestou atenção nesse texto? Se o inferno for um local real de tormento eterno, como pode ser lançado dentro de outro lugar? Estudiosos sugerem que o conceito do Lago de Fogo pode ter sido influenciado por escritos apocalípticos judaicos, como o livro de Enoque, que menciona castigo e recompensas celestiais. Assim, o Lago de Fogo seria uma representação da destruição final e não de um sofrimento infinito. O destino dos ímpios, segundo a visão do escritor, não é a tortura sem fim, mas o aniquilamento, algo bem diferente do inferno pregado nas igrejas atualmente. Logo você entenderá, o inferno é uma ferramenta de controle. Se a Bíblia não sustenta a ideia tradicional do inferno pregado pelas igrejas, por que essa doutrina foi tão amplamente difundida? A resposta está no medo. Durante séculos, religiões e instituições usaram a ideia do inferno como um meio de controle, mantendo os fiéis submissos e dependentes. Como afirmo no meu livro, o inferno não existe. Abro aspas para mim mesmo. O medo do castigo eterno é o maior instrumento de manipulação já criado pela religião organizada. Fecho aspas. O problema é que essa crença afeta a forma como as pessoas vivem suas vidas. Quantos não foram levados a fazer escolhas baseadas no pavor de um julgamento divino, ao invés de tomarem decisões baseadas no amor, na razão e no crescimento pessoal? Então chegamos ao fim desta ilusão. Diante de todas essas evidências e muitas outras que estão no meu livro, O Inferno Não Existe, a questão é: o que realmente acontece após a morte? A Bíblia nos dá algo que podemos chamar de pistas dogmáticas, mas não existe uma resposta definitiva. A verdade que ninguém quer te contar e afirmar é que não sabemos de nada. Religiosos apostam em locais de tormento, paraísos, purgatórios e reencarnação. Ateus afirmam expressamente que não existe nada, morreu, acabou.
no mais puro materialismo. Mas a verdade é que ninguém sabe, ninguém faz ideia do que acontece. Mas essa resposta, ela incomoda. Se há algo além, não temos como saber. Mas uma coisa é certa: o medo do inferno não deve governar nossas vidas. Se o inferno foi uma criação humana, quantas outras verdades ainda estão escondidas por trás da religião? Está na hora de questionarmos tudo o que nos ensinaram sobre o pós-morte e talvez até sobre a própria vida. A verdade, como sempre, está oculta sob camadas de tradição e dogma. Cabe a cada um de nós questionar, pesquisar e buscar respostas livres do medo e da manipulação. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. O link do meu livro à venda na Amazon está na descrição do vídeo e eu também vou deixar no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Desejo então do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat